8 da revelia. Artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Artigo 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, se, inciso 1, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Inciso 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Capítulo 9. Das providências preliminares e do saneamento. Artigo 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Seção 1. Da não incidência dos efeitos da revelia. Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Artigo 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2. Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Seção 3. Das alegações do réu. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 353. Cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Capítulo 10. Do julgamento conforme o estado do processo. Seção 1. Da extinção do processo. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, inciso 2 e 3, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Seção 2. Do julgamento antecipado do mérito. Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido
proferindo sentença com resolução de mérito quando, inciso 1, não houver necessidade de produção de outras provas. Inciso 2, o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Seção 3 do julgamento antecipado do mérito. Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. Inciso 1. Mostrar-se incontroverso. Inciso 2. Estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento da decisão, que julgar parcialmente o mérito, poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Parágrafo 5º. A decisão, proferida com base nesse artigo, é impugnável, por agravo de instrumento. Seção 4. Do saneamento e da organização do processo. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, inciso 1, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Inciso 2, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Inciso 3. Definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Inciso 4. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Inciso 5. Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável. Parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito, a que se referem os incisos 2 e 4, a qual se homologada vincula as partes e o juiz. Parágrafo 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência, para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum, não superior a 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunhas. Parágrafo 5. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. Parágrafo 6. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Parágrafo 7.
O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Parágrafo 8. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. Parágrafo 9. As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Capítulo 11. Da audiência de instrução e julgamento. Artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Artigo 360. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe, inciso 1, manter a ordem e o decoro na audiência. Inciso 2, ordenar que se retire da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Inciso 3, requisitar, quando necessário, força policial. Inciso 4, tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Inciso 5, registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente: inciso 1, o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Inciso 2, o autor e em seguida o réu, que prestarão depoimentos pessoais. Inciso 3, as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos e as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada, inciso 1, por convenção das partes, inciso 2, se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Inciso 3, por atraso injustificado de seu início, em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1º. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e não o sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas.